Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao debate. Estamos ao vivo na página do Canal Futura no Facebook e você pode participar do nosso programa, você já sabe, todas as quintas-feiras, a partir das 6 horas da tarde. E também seguimos, claro, toda semana nas telas do Canal Futura na TV, toda terça às 9 da noite ou a qualquer hora lá no Futura Play. Bom, você está preparado para o próximo dia 7 de outubro? Ou não tem nem ideia do que vai acontecer nessa data? Bom, seja de um jeito ou de outro, a gente ajuda você. Estamos em ano de eleições no Brasil, pois é, e é no começo de outubro que voltaremos às urnas. Vão ser escolhidos 54 senadores, 513 deputados federais e mais de 1.000 deputados estaduais. Além, é claro, dos governadores e do presidente da República. E as eleições de 2018 chegam cheias de novidades. A campanha ainda é uma forma importante dos candidatos se comunicarem conosco, os eleitores, e o volume de verba pública dedicada a este fim tem sido cada vez mais alto. Por exemplo, em 2010 foram mais de 3 bilhões de reais. Já em 2014, o valor repassado aos partidos ultrapassou os 5 bilhões, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui no estúdio, junto dos nossos convidados que já estão conosco aqui, esperando para a gente começar a nossa discussão, a gente vai discutir como esses recursos têm sido usados, o que tem mudado na forma de fazer campanha e o que mais será diferente nas próximas eleições em comparação com as anteriores. Bom, então falando em novidades, para começar, a gente acompanha agora uma reportagem feita pela nossa produção. Vamos conferir. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas para campanhas políticas. Com isso, nesse ano, teremos a primeira eleição nacional com doações realizadas apenas por pessoas físicas. O caixa das campanhas será composto também pelos valores vindos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado na última reforma eleitoral em outubro do ano passado. Ainda assim, muitos políticos estão em busca de novas formas de viabilizar suas participações. O financiamento coletivo é a novidade do momento. A modalidade entrou em vigor na segunda semana de maio. O pré-candidato pode usar plataformas online para captar recursos. 39 sites de financiamento coletivo já se cadastraram junto ao Tribunal Superior Eleitoral e mais da metade deles teve sua atuação autorizada. Todos os recursos estarão à disposição para quem registrar a candidatura até o dia 15 de agosto, data limite para cadastro junto ao TSE para essa eleição. Caso uma pré-candidatura não se confirme, todo o dinheiro arrecadado deve ser devolvido aos doadores. Pois é, vamos continuar falando aqui de financiamento coletivo no estúdio. Então, primeiramente, bem-vindos nossos convidados. E eu quero falar então do crowdfunding. Para quem não sabe, as famosas vaquinhas online, muito usadas aqui no Brasil em produções culturais, já também foram utilizadas na última eleição municipal aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, o então candidato Marcelo Freixo arrecadou 1 bilhão e 800 milhões de reais vindos de 14 mil doadores pela internet. Muitos afirmam que esse é o recorde nacional de financiamento coletivo, ou seja, um grande volume de dinheiro feito aí, a arrecadação feita pela internet. Bom, o Felipe Borba está aqui com a gente, ele é professor do curso de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Borba, como é que o financiamento coletivo de campanha se coloca como uma alternativa entre o financiamento privado e o público, que tradicionalmente já era conhecido? Desde quando a campanha, o financiamento privado, doação empresarial foi proibido, os partidos começaram a precisar repor esse dinheiro de alguma forma. As campanhas são caras no Brasil, se contrata pesquisa, se contratam profissionais de propaganda, estúdios e tudo mais. Então, nessa eleição, nós vamos ter algumas novidades em relação ao financiamento, não apenas o crowdfunding, mas também a doação privada de pessoas físicas e também teremos o autofinanciamento de campanhas, que é algo que chama bastante atenção. O TSE, nesse início de ano, divulgou uma resolução permitindo que os candidatos possam financiar totalmente suas campanhas. Então, hoje em dia, existe um limite para as candidaturas.
Um candidato a deputado federal, por exemplo, ele pode gastar no máximo 2,5 milhões ou 2,8 milhões, agora eu não me recordo o número correto. E ele pode, a partir de agora, usar para esse recurso totalmente um dinheiro próprio, para financiar a sua própria campanha, né? O que causa até uma certa distorção, né? Porque os candidatos que são ricos, os candidatos que têm dinheiro, os candidatos que podem se autofinanciar, vão levar uma vantagem muito grande em relação àqueles candidatos que não têm tanto dinheiro assim. Então, o crowdfunding, numa certa medida, visa a compensar essas distorções provocadas pela nova legislação. Bom, é tanto dinheiro, né? A gente não está acostumado a lidar com tanta grana. Fazendo uma correção já, a gente falou em 1 bilhão, na verdade, 1.800.000 reais foi o volume arrecadado por Marcelo Freixo na campanha através de um financiamento coletivo, feito aqui o registro. Bom, já aproveitando então para apresentar a Luciana Salgado, também está conosco aqui no estúdio, ela é professora no MBA de Marketing Digital da Fundação Getúlio Vargas e trabalha com campanhas políticas na internet. E eu quero saber como é que o uso das redes sociais tem impactado no orçamento das campanhas. A gente está aí, né, nesse momento de mudança, né, Luciana? Por muito tempo a televisão era o principal espaço, a plataforma principal de divulgação, as rádios também, mas a TV principalmente dos candidatos. Agora a gente tem na web aí um espaço que muita gente acha que não tem limites e a legislação está correndo um pouco atrás. Então como é que o orçamento tem sido impactado também com a abertura da divulgação na web? Sim, na verdade a web, né, a internet, ela se torna uma plataforma ideal, até mesmo quando a gente fala sobre tempo, né, de campanha, e às vezes um candidato ele é beneficiado pelo no horário eleitoral gratuito, tendo um determinado tempo muito maior do que outro. E a internet você pode propagar as suas mensagens a 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, eu vejo a internet como mais uma oportunidade de você conseguir utilizar o marketing aí e ampliar as suas possibilidades. Agora, com relação ao que o professor Felipe estava falando, com relação ao autofinanciamento, por exemplo, eu vou levar um pouquinho para o lado da internet. Esse ano, pela primeira vez, a gente vai poder impulsionar os posts, né, no Facebook, no Instagram. Então, nesse caso do autofinanciamento, sai na frente quem tem mais dinheiro para aplicar. Só contextualizando para quem não acompanha tanto as redes sociais, ou não sabe como funcionam ali, você faz uma publicação na sua rede social que pode ali aparecer para um ou outro amigo e tal, se você quer atingir um número maior de pessoas, populações e muita gente que você não conhece, e muitas vezes você pode até escolher para qual alvo, as pessoas moram em qual região ou curtem quais páginas, você pode pagar uma grana para a rede social, que aí sim vai direcionar aquele anúncio, aquele post diretamente para aquela população. É isso o impulsionamento, exatamente, né? O impulsionamento, ele age dessa forma. Então, com o autofinanciamento, a gente já vê até toda uma mudança, ampliou muito mais, é um tiro de canhão que você consegue dar, só que de uma forma muito mais segmentada. A internet está aí, eu acho que já desde 2012 já vem fazendo a diferença. Eu acho que os candidatos que souberem utilizar, se valer de estratégias de comunicação acertadas e pensando não só não, a internet é uma coisa e o meu offline, né, as campanhas, o tradicional mesmo, a TV é outra, não, a gente tem que falar sobre integração, porque se a gente colocar televisão, se a gente colocar rádio, se a gente colocar o trabalho da assessoria de imprensa e toda a notícia nos diversos veículos oficiais, o que a internet serve? Ela serve não só para você ter a tua estratégia específica ali para a web, como também para propagar tudo aquilo que é mostrado na TV, tudo aquilo que é mostrado na rádio e por aí vai. Acho que um bom exemplo é aqui o programa Debate, né? A gente está fazendo agora na web e aí na terça-feira é que será exibido, mas está no ar para quem quiser ver. Exato, no tempo a gente aqui que está quebrando a lógica de que a TV vem primeiro e a web depois, na verdade, é que a web está furando a televisão, mas a gente continua aí contando, né, com a audiência e podendo levar o conteúdo para os públicos que estão acompanhando pelas diversas plataformas. Agora, Borba, essa mudança que a gente vê, né, nas formas de financiamento, isso acaba afetando a expectativa do fim do Caixa 2, que tanto se fala, isso pode acabar afetando, de certa forma, ao financiar as campanhas dessa nova forma? Olha, sinceramente, eu não sou muito otimista em relação a isso, não. Né? Acredito que Caixa 2 sempre existiu e continuará a existir, né?
Agora, eu queria comentar algo que a Luciana falou aqui, né, que eu gostaria de complementar, que ela falou que a rede social, num certo sentido, ela serve para complementar, né, até equilibrar um pouco em relação à televisão. E nesse ano, nós teremos uma nova legislação eleitoral em relação às regras de acesso ao rádio e à televisão. A campanha na televisão diminuiu bastante, né, a quantidade de minutos. Né? Agora são 2 blocos de 12 minutos e 35 segundos. Né? Na eleição passada eram 2 blocos de 25 minutos. E mudou também... Caiu pela metade, né? Pela metade, exatamente. E também diminuiu o número de programas. Né? Eram 20 programas, agora serão 15. Mas o que é mais interessante comentar disso tudo é que a regra de distribuição do tempo dos candidatos também mudou, tornando ela mais concentrada na mão dos grandes partidos. Né? Em 2014, 1/3, né, desses 25 minutos eram divididos igualmente entre todos os candidatos e 2/3 proporcionais ao tamanho dos partidos. Agora, essa nova regra virou 1/10 igual e 9/10 proporcionais ao tamanho dos partidos. Né? São 12 minutos, os partidos pequenos, né? Os partidos que têm poucos deputados, eles vão ter uma fração do tempo eleitoral muito pequeno. Né? Praticamente todos os candidatos vão virar Enéas. Né? É o que eu tenho comentado assim, tenho feito essa brincadeira. É a energização, vamos assim dizer, da política brasileira. O candidato vai ter 10, 15 segundos para apresentar uma plataforma. Então, isso tem uma consequência muito importante para o debate de políticas públicas. Como é que um candidato vai discutir o Brasil, vai apresentar uma política pública em 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, né? Ou seja, alguns candidatos, né, dos grandes partidos, que aí vão ter mais de um minuto e pouco, vão levar uma vantagem muito grande. Então, nesse caso, né, como a Luciana falou, as redes sociais podem compensar, né, parte dessa desigualdade. O que a gente também não pode esquecer, né, é que o Brasil é um país gigantesco e que a televisão tem muito mais capilaridade que as redes sociais. Né? A televisão chega em lugares onde a rede social ainda não chega, né? Principalmente com as pessoas de baixíssima renda, de baixa escolaridade, né? Que a televisão ainda é a principal fonte de informação. Foi só recentemente que a gente conseguiu atingir aí que metade da população brasileira tem acesso à internet, então, ou seja, ainda tem muita gente que não tem acesso, né, à rede social, que a gente fala nos grandes centros, que todo mundo tem celular com internet, não é bem assim, a gente sabe, no Brasil profundo a realidade ainda é muito diferente. Mas quero aproveitar aqui para já chamar um outro aspecto, que é na mini reforma eleitoral de outubro de 2017, os parlamentares chegaram a propor limites para as doações de pessoas físicas, entre eles um teto de 50 salários mínimos, algo em torno de R$47 mil, mais ou menos. Bom, isso foi vetado pela Presidência da República e o que continua valendo são doações de, no máximo, 10% da renda bruta declarada pela pessoa física do doador no ano anterior à eleição. Bom, para falar um pouquinho mais sobre o financiamento de campanhas e o resultado disso nas urnas, a gente conversa agora com a Ana Cláudia Santano. Tudo bem, Ana? Você me ouve bem? Sim, ouço bem. Que bom, então, bem-vinda ao debate. Bom, a gente sabe que você é uma das fundadoras da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. E quero saber de você, com o fim das doações de pessoas jurídicas e essa limitação de valores a serem doados, você acha que diminuem as chances de novos casos de Caixa 2, que é um tema que a gente falou há pouquinho aqui no estúdio? Bom, eu acho que eu vou me aliar à opinião que foi dada já em estúdio, de que eu não vejo também muito horizonte para a eliminação do Caixa 2. Pelo contrário, eu acredito que depois da proibição das doações de pessoas jurídicas, o feito que se produziu foi justamente levar para a ilegalidade todo as poucas informações que nós tínhamos antes sobre as doações de pessoas jurídicas. É bom lembrar que essa proibição, ela levou junto não só as grandes corporações, que seria, no caso, o principal alvo, mas ela tirou do jogo tudo aquilo que não é pessoa física. Então, as associações de bairro, eventual fundação de alguma coisa que não tinha participação com dinheiro público, esse tipo de coisa. Todo mundo foi tirado do jogo. Obviamente que a gente sabe que a demanda por recursos, ela continua. E a partir do momento que eu mantenho a demanda, a oferta ela também permanece. Só que dessa vez ela está ocultada, ela está longe dos holofotes, né? E isso eu vejo com grande preocupação, inclusive.
Ana Cláudia, o fundo partidário em 2014 foi de cerca de 25 milhões de reais, me passa aqui a produção, enquanto nesse ano vai ser de quase 900 milhões. Esses são valores adequados, na sua opinião, no momento de contenção de gastos por parte do governo e momento de crise, economia patinando, como a gente vem acompanhando? Veja só, o fundo partidário ele tem como natureza principal o sustento dos partidos políticos, das suas sedes, folha de pagamento, esse tipo de coisas, as rotinas cotidianas, por assim dizer. Faz algum tempo que teve uma autorização legal para a utilização de parte desses recursos nas campanhas. E isso, obviamente, misturou tudo, para a fiscalização, inclusive. O TSE teve muito problema para sistematizar essa fiscalização posteriormente, essa autorização. O X da questão não é o volume de recursos do fundo partidário, mas sim aonde que ele fica retido quando ele entra no partido. Porque quem trabalha com campanha sabe que a grande parte dos diretórios municipais e alguns estaduais sequer chega esse recurso. Ele fica no diretório nacional, ele chega em alguns diretórios estaduais, mas pouquíssimo desse recurso chega aonde teria que chegar, que é na grande massa dos diretórios municipais. E se a gente for colocar bem no papel, a gente vai ver que não é muito dinheiro, não, para a demanda existente. É esse o X da questão. A gente não está atacando a demanda por recursos, a gente está tirando a oferta. E, obviamente, que quando o recurso ele é limitado, a disputa por ele vai ser maior. E, obviamente, que nesse jogo, às vezes, valem regras claras e, às vezes, não claras. Sem dúvida, Ana. Eu quero voltar aqui para o estúdio para repercutir esse ponto. Luciana, como é que você vê essa questão dessa distribuição ou aplicação dessa verba do fundo partidário? Pois eu acho que isso ainda, para mim, ainda está um pouco... nebuloso. Nebuloso. Está bem nebuloso. Então, eu vou passar aqui para o Felipe. Existe uma caixa preta nisso aí, né? O dinheiro entra no caixa do partido, né? Estou falando um pouco mais do fundo eleitoral. E ele precisa ser repartido entre as campanhas. Né? Precisa ir para a campanha para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e depois, né, dividido entre os candidatos. Né? E nós sabemos, né, pela experiência que nós temos acumulada de análise de horário eleitoral gratuito, que alguns candidatos aparecem mais na televisão, outros aparecem menos. Então, naturalmente, isso vai se repercutir também, vai se repetir na distribuição do dinheiro entre os candidatos. Alguns candidatos vão receber mais dinheiro do que outros, aqueles que puxam voto, né, os puxadores de legenda. Né? Então, ainda, né, como vai ser a nossa primeira experiência, né, com esse fundo de campanha financiando né, as eleições, né, porque nós precisamos, a democracia precisa ser financiada, né, nós não precisamos também ignorar, não podemos ignorar isso. Né? As campanhas são relativamente longas no Brasil, elas precisam de dinheiro, né, mas ainda não está claro, pelo menos para mim, como é que essa repartição do dinheiro vai ocorrer dentro dos partidos e entre as coligações, que também é um outro ponto. Os partidos vão se coligar, vai ter um bolo, né? E como é que isso vai, no final das contas, ocorrer na prática. Né? Sem dúvida. Bom, a gente já volta a falar com a Ana Cláudia. A gente está falando aqui de assuntos nebulosos. Vamos falar de mais um, então, colocar aqui na roda, que são os boatos e mentiras. Bom, não são novidades na disputa eleitoral, todo mundo sabe, mas a velocidade da comunicação, principalmente com as redes sociais, faz com que a desinformação possa ser usada como uma estratégia por alguns políticos. As já famosas fake news, como são chamadas, que circulam e muito pelos nossos grupos de WhatsApp, por exemplo, são o nosso destaque da redação. A gente está vendo aí já na tela que o controle da propagação de informações falsas nas eleições preocupa alguns juristas ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo, está aí na manchete. No começo do ano, como a gente pode ver, num outro destaque ainda, o TSE chegou a publicar uma resolução indicando que usuários de redes sociais que compartilhassem mentiras poderiam ter o resultado aí como o seu conteúdo retirado do ar. Bom, aí eu quero passar para a Luciana em relação ao marketing eleitoral. Como é que a gente pode aliar o interesse dos candidatos e evitar a proliferação das fake news? A gente sabe que sempre boatos sempre rolaram durante campanhas, sim, não é de hoje. Eram folhetos apócrifos, exatamente, né? Que eram os boatos. E hoje em dia a gente vê não só
acho que no segmento político, mas em tudo quanto é canto, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente recebe mensagens por WhatsApp, teve tiroteio, assalto, quando você vai ver não há nada daquilo. E nas Ou então, campanhas... tipo, tiroteio nesse que Natal, você recebe um vídeo, na verdade é um vídeo antigo que alguém pegou na internet e tá tentando criar um caos aí, né? Eu acho que o que é necessário, sinceramente, é que o cidadão ele seja melhor informado, sabe? Porque talvez, nem para mim no caso, porque outro dia eu caí numa fake news dessa, num boato, e eu vi que tinha acontecido semana retrasada, 15 dias atrás. Então eu acho que dentro de uma campanha eleitoral, um candidato, né? Vou tirar aqui, o candidato adversário, ele pode se valer, sim, de criar uma fake news, de criar notícias falsas como forma de desconstruir o outro candidato. Isso daí vai acontecer. Agora, cabe ao cidadão, né, ter uma lupa ali, né, para enxergar, peraí, de onde veio isso? O grande problema é que existem partidos, né, que têm uma verdadeira militância formada para atuar no digital. Então, fica muito difícil porque a propagação da informação ela é feita com uma velocidade imensa. E aí vale ressaltar que, na verdade, uma militância não só de pessoas, seres humanos, como de robôs também programados para identificar. Aí eu vou chegar aqui nisso. Então, por quê? A propagação começa através dos robôs, que são programados para isso. Só que a partir do momento em que eu consigo gerar essa propagação e que eu tenho militantes ali apostos para fazer essa disseminação, acabou. Então, eu vejo até eu fico com o pé super atrás, porque a partir do momento em que o que a gente estava falando, né, o impulsionamento, que no caso é você pagar, como se você pagasse a publicidade ali para estar nas redes sociais. Se você pode pagar para isso, você pode pagar também para impulsionar uma notícia falsa. Sem dúvida. E aí? Bom, e aí que eu vou voltar a chamar a Ana para repercutir esse assunto. A gente sabe que pelo menos 20 projetos na Câmara dos Deputados pretendem tornar crime a divulgação de fake news. Lá na Ásia, trazendo o exemplo da Malásia, já teve quem foi condenado por essa prática. Um cidadão dinamarquês passou um mês preso aí por divulgar informações falsas. Então, chamando a Ana Cláudia de volta, como é que você acha que a criação de uma lei pode ajudar aí nesse sentido para punir quem publicar ou compartilhar fake news? É a melhor forma de combatê-las? Veja só, vamos deixar claro que até o próprio termo fake news para o direito, ele não está totalmente correto. O X da questão aqui que a gente está tratando é a desinformação, que foi, como bem dito, existem alguns vídeos antigos que são reciclados, então o fato em si ele não é falso, mas sim ele é transmitido de uma forma distinta. Também tem o fato da fabricação de fatos, dos boatos, etc. Então o X da questão aqui é desinformação e também a transmissão dessa desinformação. O que eu coloco em pauta é a eficácia dessa norma. Porque o direito, infelizmente, ele sempre está um pouco atrás da realidade. Ou seja, será que esse controle vai ser tão efetivo a ponto de proteger aquele que está sendo envolvido por esse fato de forma eficaz? Ou seja, será que vai prevenir os danos à pessoa do envolvido a tempo? Porque a internet, como agora já foi dito em estúdio, ela é muito veloz. E principalmente durante uma campanha eleitoral, que a gente conta inclusive prazos por horas, eu acho que fica meio inviável qualquer tipo de controle mais eficaz. Agora, que iniciativas de punição, de sanção, desde que ofereçam algum tipo de efetividade, eu acredito que seja bem-vinda. Mas eu acho que tem que pensar também até que ponto que a realidade pode ser normativizada desse ponto, né? Sem dúvida. Bom, quero trazer essa questão para o Borba. Como é que você vê essa punição, judicialização das fake news para as eleições, Borba? Esse é um tema extremamente complexo, né? Eu sempre gosto de lembrar a eleição de 2014, né? No dia do segundo turno, no dia da eleição, um domingo do segundo turno, eu acordei, peguei meu telefone, né, vi meu WhatsApp e já circulava a notícia de que o Youssef, né, era um doleiro que tinha acabado de ser preso, na época um delator, tinha sido assassinado na cadeia. Não sei se você lembra disso. Às 11 horas da manhã, antes do meio-dia, o presidente do TSE, na época o Toffoli,
veio na cadeia de rádio e televisão dizer que aquilo era uma mentira, né? Que ele estava vivo, né? Então, o que assusta nessas questões das fake news não é apenas assim a fake news em si, mas é a velocidade com que ela se propaga, né? A maneira com que ela rompe barreiras, né? Pessoas, às vezes, muito bem intencionadas, né? Acabam sendo influenciadas e propagam. Então, isso que um pouco me preocupa nessa legislação é você punir, né, a pessoa que compartilha, né? Você atribui a ela uma responsabilidade que ela não necessariamente deveria ter. Por que um eleitor recebe uma notícia, compartilha e ele deve ser punido, né? Então, eu acredito que essa judicialização, essa questão da fake news, né, eu não sei como é que eles vão fazer isso, né, mas eles devem ir em busca da origem dessa fake news. Quem é que está propagando? Quem é que está criando? E aí sim você pune o autor dessa mensagem. Não sei se vai ser um partido, ou se vai ser uma pessoa que faz por conta própria, né? Porque boatos, né? Como você mesmo disse, em eleições existem desde que existem eleições, né? E dificilmente investigar para ver quem criou e quem tinha interesses por trás da divulgação daquela mentira. Porque uma vez que o dano é feito na imagem do candidato, do partido, né? É difícil você contornar, né? Uma vez que a informação começa a se propagar e começa a ganhar áreas de verdade, né? É difícil você conseguir contornar esse impacto. Então, acho que esse é o desafio que a eleição presidencial de 2018 vai enfrentar, que é essa questão da fake news. Bom, resumindo um pouquinho o que a gente falou aqui ao longo desse primeiro bloco, nosso tempo voa, aqui a gente já está concluindo a primeira parte do programa, então a gente vai conferir alguns memes que circulam na internet, né? Como não poderia deixar de ser, as eleições de 2018 já geram aí críticas bem-humoradas, como nesse meme sobre a influência das empresas no processo político, e aí ainda mais discutindo financiamento de campanha, você pode ver aí que tem uma série de imagens como essa outra, também já o conhecido personagem do filme A Fantástica Fábrica de Chocolates, perguntando sobre como combater a corrupção sem combater o financiamento das empresas. Tem ainda memes sobre a propagação de propagandas políticas, ou seria propagandas enganosas. E uma das personagens do filme Jogos Vorazes nos lembra que a corrida eleitoral já vai começar. O importante, claro, é a gente nunca perder o bom humor, mesmo tratando desses assuntos sérios aqui, mexe com a vida de todo mundo, mas sempre bom lembrar aí que a internet está aí também para o mal, mas para o bem também, trazendo uma leveza. E em todo meme como esse é sempre um fundo de uma crítica importante para a gente refletir, né? Agradeço a Ana Cláudia, que participou com a gente por telefone ao longo desse primeiro bloco. Ana Cláudia, me ouve? Sim, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria de falar tantas coisas, né? Afinal de contas, as eleições elas despertam tantos debates, né? Como esse programa propõe, e eu espero ver em breve. Com certeza, Ana Cláudia, a gente vai falar muito de eleições aqui ao longo desse ano no futuro, e com certeza você já está convidada a participar novamente, quem sabe da próxima vez aqui no estúdio comigo também discutindo esses assuntos. Obrigado, querida. Um abraço. Obrigado. Bom, a gente faz agora então um rápido intervalo no debate e na volta a gente continua falando aqui sobre eleições 2018. Se você está acompanhando a gente ao vivo aí no Facebook, mande suas perguntas para o canal Futura Oficial. Se você está vendo pela TV ou no Futura Play, não saia daí que tem muito mais. A gente continua aqui querendo conversar com você. Não sai daí. E nós estamos de volta. O debate está ao vivo na página do canal Futura no Facebook. Lembrando, todas as quintas-feiras, a partir das 6 horas da tarde. E também seguimos nas telas do canal Futura, na TV, toda terça, às 9 da noite. Ou então, a qualquer hora do dia e da noite, a gente se encontra lá no Futura Play. Bom, e junto aqui dos nossos entrevistados que seguem conosco no estúdio, a gente retoma a nossa conversa sobre novidades e perspectivas para as eleições de 2018. O Brasil, vale lembrar, foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão em 1888. E somente em 1932 o voto feminino foi instituído. A demora para reconhecer os direitos dos negros e das mulheres ainda hoje influencia na composição do cenário político brasileiro. Menos de 20% dos eleitos para o cargo de deputado federal, por exemplo, se declararam pretos ou pardos. Já as mulheres, que são mais da metade da nossa população, ocupam apenas 10% da Câmara dos Deputados. E aí, como os jovens também se veem representados nesse processo?
Bom, a Scarlett de Matos, que também é jovem, universitária, integra a nossa equipe de jornalismo aqui do Futura, foi às ruas conversar com seus colegas sobre esse e outros assuntos e a gente confere agora. Oi, Cris, convidados do debate. Este ano, mais de 30 milhões de jovens, assim como eu, vão às urnas no dia 7 de outubro para eleger senador, deputado estadual, federal, governador e presidente. E para entender o que essa galera está pensando sobre as eleições de 2018, eu vou conversar agora com estudantes universitários. Como você acha que a gente pode mudar esse cenário de baixa representatividade, que também é uma realidade hoje no Brasil, de alguns grupos como as mulheres, os jovens, também a população negra? Eu acho que é botando a cara a tapa e indo lá na frente, do jeito que está começando a acontecer, pelo menos com as mulheres e os negros. Eu vejo que está crescendo mais o número de gente que está querendo fazer mudança, fazer a diferença e se representar. As pessoas mais velhas, elas parecem estar querendo apagar o movimento dos jovens hoje em dia. Os jovens estão tentando ali, alguns, né, estão começando a parar, pensar, tentar movimentos, grupos que a gente consegue ver, principalmente de mulheres, de jovens mulheres. De que forma você acha que a atuação dos candidatos, os presidenciáveis, nas redes sociais pode impactar essas eleições? Pode impactar de maneira negativa, porque nem toda a população está a par do que acontece de verdade, nem toda a população vai em busca da informação e acaba sendo disseminado as fake news com muito mais facilidade do que a verdade. Pode impactar muito, porque os partidos majoritários eles têm o poder de fazer, de propagar essas fake news, e os minoritários que, de certa forma, querem fazer uma diferença ou tentam fazer uma diferença, mas não conseguem porque não conseguem chegar ao poder, são prejudicados. As pessoas têm que se conscientizar de que elas precisam se informar para poder escolher melhor os seus candidatos e não esperar esse partido de lá de cima. E depois, se você achar que ele não está fazendo o que deveria, não está cumprindo o trabalho dele, é ir para a rua, se manifestar e dizer que você merece um país melhor. Muito bem, obrigado a Scarlett de Matos por ter ido às ruas para colher esses depoimentos. A gente vê que os jovens, ou essa amostra de jovens que a gente encontrou, estão acompanhando, estão conscientes e, de certa forma, aí, têm noção da importância, né, da participação deles também junto a esse processo eleitoral. Bom, a gente acabou o bloco anterior falando de fake news e falando de repercussões na internet, lembrando que estamos ao vivo na rede social, aí no perfil do Canal Futura no Facebook, e tem perguntas que chegaram aqui. Antes da gente passar a falar mais sobre diversidade e representatividade, que é o nosso próximo tema, eu quero colocar algumas perguntas que chegaram aqui da web para os nossos convidados no estúdio. Então, primeiramente, a pergunta da Fátima, que aí eu direciono para você, Luciana. Ela diz o seguinte: não é fácil saber quem iniciou, mas é fácil saber quem ganha com as fake news. E aí eu emendo aqui na pergunta da Fátima, além de saber quem ganha é fácil, já há formas de identificar quem iniciou as fake news também. Sim, sem dúvida alguma. E aí eu falo o seguinte: sim, quando se fala de marketing, campanha eleitoral, a gente tem que entender o seguinte: internet é o quê? É tecnologia. Então, você sendo conhecedor de todo o potencial que a internet te oferece, nós, como estrategistas de comunicação, no caso, vou filtrar bem, na web, por exemplo, nós temos como saber quem iniciou essa propagação de falsa notícia. A gente tem como estancar. Se a gente consegue estancar, ok. Só que, por exemplo, você realmente pega um proporcional, né? No caso, um candidato que não é majoritário, e com pouco recurso, e com um time enxuto, que não tem grana talvez para pagar um software de monitoramento, que é um software usado, que a gente tem como rastrear a web sabendo que estão falando de positivo, de negativo, da minha marca, das coisas que eu falo, dos temas, enfim, que eu defendo, aqueles que são negativos para mim. Então eu tenho como monitorar tudo isso. E eu tenho sim como ver de onde partiu. Agora, quando você não tem essa vantagem competitiva, com certeza os maiores acabam ganhando. E como você falou, tem a deixa aí, né? Se eu sei que alguém está crescendo muito, as setas acabam apontando para essa pessoa. Sem dúvida. Tem uma outra pergunta aqui, na verdade é um comentário que eu queria que o Borba repercutisse para a gente, que a Maia deixou no Facebook do Futura. Agradeço aqui a todos os comentários e perguntas. Você ainda tem tempo de mandar a sua pergunta e comentário se ainda não mandou.
Fecha parênteses. Mas vamos lá. O comentário da Maia Borba diz o seguinte: o certo é boicotarmos essas eleições até que hajam seres éticos em quem votarmos. E aí aqui eu aproveito também para fazer um gancho que há sempre esse mito de que se todo mundo anular, se ninguém for às urnas, na verdade as eleições seriam anuladas. Isso é um mito, na verdade, se acaba privilegiando provavelmente o candidato com quem você menos vai com a cara, né? Não é isso, Borba? Eu sugiro que a Maia não inicie esse movimento, né, e que ela participe das eleições e vote, né? Porque as eleições é um momento que o Brasil fica em discussão, né? Um momento que as candidaturas, né, apresentam o que elas esperam do futuro, né? Então, votar nulo, né, ou votar em branco não anulam eleições, né? Simplesmente são considerados como os votos inválidos e são excluídos da contagem. Daí eu discordo também um pouco da Maia quando ela diz que não existem candidatos éticos, né? Nós não podemos colocar todos no mesmo saco, né? Existem bons políticos no Brasil, né? Políticos que estão pensando, estão querendo contribuir para o Brasil. Sugiro então que a Maia, né, em vez de boicotar as eleições, né, que ela reflita, né, que ela se informe, né, e acabe tomando uma decisão que seja boa para ela e de preferência para todos nós, né? Bom, a gente viu no VT que a gente mostrou no comecinho do bloco a questão da representatividade, né? Porque muita gente não se enxerga, não se vê também representado, e aí a gente tem que repensar o próprio sistema eleitoral para ver como essas populações podem estar mais atuantes, né, de certa forma. Então, como fazer isso, Borba? Como, a partir desse sistema que a gente tem hoje em dia, posto o sistema eleitoral brasileiro, populações que não se veem representadas podem tentar articular para que estejam mais presentes. A gente abriu o programa falando, né? Negros e mulheres são minoria na Câmara dos Deputados, por exemplo, e são maioria da população. Sim, historicamente, né, a Câmara dos Deputados, né, tem um perfil muito distinto, né? Ela é composta basicamente por homens, né? Cerca de 90% dos eleitos, né, são homens, são políticos, né, com ensino superior, brancos com alta renda, né? A maior parte se declara, né, ter como principal ocupação ser empresário, né? Então a gente pode ver nitidamente que a Câmara dos Deputados ela não reflete a diversidade que existe na sociedade brasileira. Por exemplo, cerca de 70% da população brasileira tem apenas o ensino fundamental. Então, a Câmara dos Deputados distorce muito aquelas estatísticas oficiais que nós temos. E algumas medidas institucionais foram tomadas, né? Como o caso, por exemplo, da política de cotas para as mulheres, que reserva 30% das cadeiras das candidaturas às mulheres. Mas você tem um problema que não basta você reservar a vaga, né? Mesmo a cota de 30% não é atingida, não é cumprida. Não, nem sempre, né? Os partidos não alcançam isso. Mas mesmo que se alcançassem, né? O que a gente percebe também é que existe uma desigualdade de recursos muito grande, né? Então, voltando um pouco ao assunto que a gente discutiu no primeiro bloco, né, até 2014 os candidatos recebiam dinheiro de empresas e tudo mais, e agora isso vai estar restrito. Né? Então, você precisa dar, né, não só para as mulheres, mas para as outras minorias, como você citou aí, os não brancos, né, os negros, os pardos, igualdade de condição para competir. A gente tem que ter o mesmo espaço, tem que ter dinheiro para poder fazer campanha, entre outras coisas. Então, não basta apenas pequenas mudanças, né, que assegurem vagas nas listas partidárias, mas é preciso também dar a essas pessoas a condição de competir. Bom, para falar mais sobre esse assunto, eu chamo agora então para a nossa conversa a Isadora Harvey, que é mestra em Ciência Política pela Universidade de Brasília, pesquisadora das relações de gênero e raça no Brasil. Bem-vinda, Isadora, ao debate. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, como é que você avalia que a questão racial é trazida pelos candidatos negros na construção das suas plataformas? Bem, na verdade, os candidatos negros que se autodeclaram pretos e pardos, o TSE, a partir de 2014, fez com que todas as pessoas que fossem se candidatar tivessem que se autodeclarar pretos e pardos, né? Essa novidade foi muito interessante para a gente pensar nessa questão. E esses candidatos, infelizmente, eles não tratam da questão racial como há de se imaginar. Embora mais de 50% da população se autodeclare preta ou parda, esses candidatos não utilizam a raça como uma alavanca eleitoral. Pelo contrário, esses candidatos, na verdade, acreditam que falar de questões raciais de uma forma rígida e se posicionar sobre isso faz com que eles percam mais votos do que ganhem. Então, na verdade, ao contrário do que poderia se pensar,
candidatos que se autodeclaram pretos e pardos não necessariamente mobilizam questões raciais a seu favor. E como é que você acredita que isso pode ser mudado, né? A gente sabe que todo o sistema eleitoral, como já falamos aqui, historicamente é ocupado por esses homens brancos mais velhos, de famílias de alta renda, e a gente tendo a maior parte da população composta por pretos ou pardos. Como é que a gente pode tentar pensar em formas, em estratégias de os próprios candidatos verem o potencial disso e a população também reconhecer de que essas questões devem ser discutidas durante uma campanha? Olha, acho que a forma como o Borba colocou o perfil dessas pessoas que são eleitas é perfeito, e eu acho que não tem outro caminho senão a discussão exaustiva do assunto. O motivo pelo qual esses candidatos e candidatas não mobilizam essas questões é justamente o fato de serem tão polêmicas e tão desagregadoras que fazem com que eles percam mais votos do que ganhem. Então, a gente só consegue reverter esse quadro, só consegue fazer com que esses candidatos falem dessas questões e considerem que essas questões aproximem eles do seu eleitorado, se a gente continuar discutindo isso e falar sobre gênero, falar sobre discriminação de gênero, de raça, de oportunidade. Como bem o Borba colocou, esses candidatos, ao contrário do que as pessoas possam pensar, eles não são eleitos porque falta pessoas interessadas em participar da disputa eleitoral. Na verdade, eles se candidatam, mas eles não conseguem ter sucesso eleitoral por falta de apoio do partido, por falta de financiamento, tempo de TV. Então, essas discrepâncias fazem com que eles não consigam ter uma disputa justa. E a falta de discussão sobre esses assuntos faz com que a temática racial naturalmente acabe ficando de fora nessa tentativa de ter um sucesso eleitoral. Bom, trazendo aqui de volta para o estúdio, já volto a falar com vocês, Adora. Quero trazer a Luciana para a discussão, pensando em, eventualmente, essas populações vendo as novas formas de organização de campanhas. A gente falou aqui da internet como um espaço também a ser explorado. Pode-se pensar em criar plataformas de discussão dessas temáticas também nas próximas campanhas? Eu acredito que não só criar espaços para discussão sobre esses temas, como também eu vejo a internet como um espaço democrático. Então, a partir do momento em que a gente tem uma plataforma que faz com que você consiga propagar as suas ideias, eu acho que isso daí depende, eu acho que um pouco de proatividade, talvez de grupos, para entender que é um território livre e agregador de pessoas. Então, eu vejo que não importa qualquer classe que se considere alijada, talvez, entendeu, de um todo maior, por que não trabalhar, né, e pensar estrategicamente em termos de comunicação, em se unir, criar grupos e propagar o que eles precisam. Se a gente for parar para pensar, em 2013, a gente viu aí um processo incrível, que foi a primeira mobilização que começou na internet, não é só pelos 20 centavos, e que foi para a rua e foi aquele alvoroço todo. Quem esperava que aquilo fosse acontecer? Eu não esperava, você esperava, eu não esperava. Então, eu vejo a internet como uma plataforma incrível para a propagação de ideias. Então, eu vejo a internet como uma oportunidade para que esses grupos, talvez, que se sintam um pouco preteridos, enfim, para que eles se organizem e possam propagar suas ideias. A web está aí para isso. O Borba quer fazer um comentário a respeito. Um rápido comentário, eu acredito que a Isadora vai concordar comigo. Talvez seja o caso, né? Alguns países que são marcados por profundas divisões étnicas adotaram cotas de representação. Né? Por exemplo, alguns países aqui da América do Sul adotaram cotas para indígenas. Né? Não basta você reservar espaço na lista partidária, principalmente por tudo isso que a gente conversou aqui, se as disputas são muito desiguais. De repente seria o caso de se pensar e se discutir de reservar espaço dentro das casas de representação, Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, e que um percentual de eleitos deve necessariamente ser de mulheres, ser de negros, enfim, ou qualquer outro grupo, né, que desprestigiado na sociedade.
Bom, tem uma pergunta que chegou para mim aqui nesse momento pela rede social. A gente já falou de financiamentos no primeiro bloco, mas eu quero trazer a Isadora para essa discussão, que eu acho importante a gente pensar sobre o que falávamos aqui dos recursos disponíveis, quem tem mais dinheiro para bancar a sua própria campanha e quem tem mais grana acaba tendo mais espaço, enfim. O Carlos coloca aqui, na verdade não é uma pergunta, é um comentário dele que eu queria que vocês repercutissem. Então, primeiramente para a Isadora, ele diz o seguinte: financiamento de campanhas políticas só tem cabimento com recursos próprios. Se a gente pensar por esse ponto de vista, Isadora, você acredita que essa parte da população que não se vê representada pode ter algum tipo de benefício a partir daí ou o contrário? Não, acredito que seja exatamente o contrário, porque o perfil de pessoas que conseguem esse sucesso eleitoral já é um perfil, como bem disse o Borba, de empresários. Então, são pessoas que têm algum nível de capital financeiro. Então, se essas pessoas, nem com o apoio do partido, o partido já não apoia, elas não conseguem fazer a própria candidatura e o próprio processo eleitoral, então essas pessoas elas têm que tirar dinheiro do próprio bolso para imprimir panfleto, para fazer, enfim, o boca a boca, o corpo a corpo e tentar se colocar aí na disputa eleitoral. Sendo exclusivo uma questão de recurso próprio, e aí essa questão ela fica muito mais desvantajosa para essas pessoas que não têm esse recurso próprio. Inclusive, nessa questão da internet, é importante a gente observar que, embora a internet vá ser, sem dúvida alguma, uma ferramenta muito importante nessa eleição de 2018, é possível que os candidatos paguem anúncios pela internet. Então, está aí um outro lugar que também tem um espaço gigantesco, lógico, de mobilização, como bem a Luciana disse, mas é uma outra arena em que o capital financeiro vai fazer diferença na hora de você alavancar a candidatura de determinadas pessoas. Sem dúvida. Isadora, volto a falar com você, quero trazer essa questão aqui para a gente só amarrar rapidamente, respondendo aqui ao Carlos e também pensando no que muito se discute, a democracia é a força, é a vontade da maioria, não é bem assim, né? Porque só se a maioria tiver representatividade, a gente vai acabar esquecendo de quem não tem tanto espaço assim, eu acho importante mencionar isso, mas, Borba, pode repercutir para a gente essa questão novamente, por favor? Eu me coloco contrário, a uma política que seja financiada exclusivamente pelos próprios candidatos. A democracia exige financiamento, e eu acho natural que o país financie a sua democracia, e que dê a igualdade de oportunidades. Um financiamento exclusivamente privado, exclusivamente saindo do bolso, e nós vamos votar em 1800, no início do século XX, em que aqueles que tinham poder econômico, que poderiam participar da política, financiavam suas campanhas e eram eleitos. Então, isso vai tornar o Congresso e o corpo representativo ainda mais elitista do que ele já é. Certas questões só entram na pauta pública quando essas pessoas que sofrem esses problemas chegam aos cargos eletivos. Então, alijar essas pessoas, alijar as pessoas com poucos recursos da competição, possivelmente vai causar um viés muito grande na representação a favor dos grupos já privilegiados. Bom, e foi também uma das críticas levantadas durante essa reforma que diminuiu o tamanho das campanhas na televisão, por exemplo, disso, o espaço dos partidos menores, de que perderam espaço de divulgação das ideias também, Luciana? Sim, eles perderam espaço e aí eu acho que aí foi que tomou a internet, ela veio como uma opção. Se eu perdi o meu espaço, se eu não tenho como competir. E o que a Isadora falou também é pertinente, que a gente já tinha conversado antes. Eu concordo que a internet é um lugar onde você pode propagar ideias, mas ao mesmo tempo também fazendo aqui um contraponto, com impulsionamento até esses grupos menos favorecidos. Se você tem mais dinheiro, você acaba achatando essas pessoas que precisam desse espaço. Isadora, voltando a chamar você, a gente já está aqui na reta final do nosso bloco também. Quero muito agradecer a sua participação no debate de hoje e queria um comentário final seu em relação às expectativas para essas eleições de 2018. Olha, acredito que essas eleições de 2018 vão ser... Eu acho que é difícil a gente criar uma expectativa diante do cenário atual. Acho que vai ser, pelo menos, muito emocionante. Mas eu arriscaria dizer que também é uma ótima oportunidade para a gente utilizar essas novas ferramentas que estão surgindo
para tentar alavancar esses outros candidatos que ficam para trás. Como bem você disse sobre a questão da maioria e da maioria estar ali representada, pretos e pardos são a maioria no Brasil e nem por isso eles estão representados de acordo politicamente, né? Então, acho que essa discussão exaustiva, e principalmente utilizando ferramentas como a internet, para alavancar discursos que não necessariamente aparecem nesses discursos padrões que aparecem na televisão, vai ser uma grande oportunidade. Acho que expectativa, pelo menos da minha parte, não me arriscaria a fazer nenhuma rígida nesse momento, porque eu acho que muita água ainda tem para rolar. Mas eu acho que vai ser uma boa eleição do ponto de vista de prospectar o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos. Isadora Harvey, mestra em Ciência Política, falando conosco diretamente de Brasília. Muito obrigado por ter aberto espaço na sua agenda e conversado conosco no debate de hoje. Um abraço. Obrigada. Valeu. A gente está aqui chegando na reta final já do nosso debate. Tem mais uma pergunta que chegou para a gente, aqui do Márcio. E aí a gente volta a falar aqui de diferenças de campanha para TV e web. Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente está ainda trazendo. Então o Márcio pergunta o seguinte, eu vou direcionar primeiramente para a Luciana. Ele quer saber se os candidatos já estão preparados para fazer campanhas nas redes sociais ou se o mesmo jogo de vale tudo que a gente vê normalmente na TV deve imperar. E aí ele coloca aqui uma ponderação importante, que o público nas redes sociais normalmente é mais sensível a discussões sobre populações subrepresentadas. Ele está dizendo aqui que o público de TV não é o mesmo público de campanha para a web. Você concorda? Como é que você vê que os candidatos estão se posicionando, se preparando para se posicionar a partir de agora? Eu continuo com a minha opinião de que geralmente os candidatos eles começam a pensar em campanha política muito em cima, principalmente no trabalho que é feito dentro da web. Então, com relação à TV, eu acredito sim que existe um público aí bem diferenciado com relação à TV e redes sociais. E o que a gente vê nas redes sociais realmente é que o pessoal parte para a pancadaria. Agora, o que eu acho é que em 2018, eu acho que a gente vai ter aí um marco histórico dentro das redes sociais, do posicionamento. Eu não diria que vão reinventar a roda, eu acho que as estratégias são as mesmas. Me perguntam muito sobre quais são as novas ferramentas de 2018. Eu falo, gente, não vamos falar de novas ferramentas. As estratégias que têm que ser pensadas de forma diferenciada e eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que os políticos deveriam tentar entender o que o cidadão gostaria, qual é a expectativa do cidadão, para aí sim traçar uma estratégia e colocar na web para propagação. Enfim, a web ela tem mais recursos, lógico, que TV, né? A TV, eu costumo falar, né? O verticalizado. Eu estou aqui falando da TV e eu estou te entubando informação, né? Enquanto que na internet é horizontalizada a comunicação, é de todos para todos. Então é o nosso grande palco aí de debate nas eleições de 2018. Ou a gente aqui no debate, que está ao vivo para a web, mas também vai para a TV, depois fica permanente na web também. Bacana. Deixa eu aproveitar aqui e trazer um exemplo, na verdade, né? A nossa produção na pesquisa para falarmos aqui sobre eleições no Brasil também pegou referências de fora do nosso país. Então, sobre maneiras de inovar, trabalhar a comunicação nas campanhas eleitorais, a gente separou para você de casa aí uma propaganda feita lá nos Estados Unidos. A gente vai conferir um trechinho só agora. Imagine uma pessoa que não tem hobbies, que sua vida se resume somente em política. O tempo todo. Que em casa mais atrapalha do que ajuda. É melhor reeleger esse candidato. Please re-elect Gerald. Please. Pois é, parece um sketch de um programa de comédia, mas na verdade isso é uma campanha real, feita lá nos Estados Unidos, e aí é um casal, a esposa, implorando, e você vê ali pelo olhar dela, né, pela forma como ela apresenta o marido, por favor, tire esse cara aqui de casa, leve ele para discutir política, reeleja o Gerald, por favor. Tá aí uma forma engraçada, criativa, para se discutir a campanha dele, né? Será que a gente vê alguma coisa como Gerald aqui nas próximas eleições do Brasil, Borba? Olha, eu gosto de dizer o seguinte, né? Toda eleição
tem a sua marca, tem a sua identidade. Né? Nós tivemos a eleição do Plano Real, né, em 1994, tivemos a eleição do Bolsa Família, né, em 2006, por exemplo. Eu acredito que a eleição desse ano até agora, né, a sua característica tem sido a indefinição. Tanto de candidatos como de propostas, né? Ninguém sabe. As vésperas aí do início da campanha. Nós estamos em maio e não sabemos ainda, né, quem vai ser candidato. Né? Já tivemos muitas desistências ao longo do caminho. Né? A última foi do ex-ministro do Supremo, o Joaquim Barbosa. Temos uma série de pré-candidatos que não se confirmaram. Que não tiveram fôlego, né, para se confirmar. Temos muitos outros que estão aparecendo aí como candidatos, mas eu duvido que cheguem até o final. Então, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, quais são as candidaturas que vão vingar, o que vai surgir daí. O que eu acredito, né, é que nós estamos diante aí de um fim de um ciclo. Um ciclo iniciado em 1994 com essa polarização entre dois partidos que disputaram a hegemonia do país. Né? Um pouquinho mais para a esquerda o PT, um pouquinho mais para cá o PSDB, que sempre, né, vieram polarizando, né, de 1994 até 2014. E nesse momento, nenhum desses partidos me parece ter força de emplacar um candidato no segundo turno. Então, né, podemos ter, né, sim, não sei se um Gerard, né, mas tem uma grande novidade. Né, podemos ter um segundo turno sem a presença desses dois grandes partidos. Né, poderemos sim eleger um político, né, um pouco fora desse mainstream, assim, desse círculo principal da política brasileira. Podemos sim, né, enfim, ter uma novidade nessa eleição. Luciana, rapidinho para a gente encerrar suas considerações finais, expectativas para eleições 2018. A expectativa é que tenhamos aí campanhas criativas, até a do Gerald, né? Pode ser uma inspiração. Né? Pega um pouco do humor. A expectativa também é que os políticos consigam trazer boas propostas, né? Ao invés de também tentar se impor na internet pelo poder do dinheiro, com essa história toda de impulsionamento, que não transformem, por favor, a internet em um grande palanque eleitoral, porque imagina, se já incomoda a gente o remarketing, que é aquela publicidade que persegue a gente pela internet quando a gente vai comprar um produto e aí deixa para depois, você imagina ter um político ali te perseguindo. Não vai ser muito legal, né? Então eu espero que venham campanhas aí com estratégias criativas e que realmente venham de acordo com o que o cidadão espera aí para mudar o país. Muito bem. Luciana e Borba, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Aprendi muito aqui. Espero que você de casa também tenha curtido, acompanhado aí o nosso debate. Esse é também um dos primeiros aqui. A gente já fez muitas discussões, faremos muitas outras ao longo do ano, antes das eleições. Lembrando, o debate ao vivo na web, no canal Futura no Facebook, na TV, toda terça, 9 da noite, ou qualquer hora do dia e da noite. Eu te encontro lá no Futura Play. Um abraço e até a próxima.